Boa noite, minhas queridas irmãs. Louvado seja o nosso Deus. Algumas ainda acabaram de sentar, se acalmando, mas chegamos aqui na nossa última aula dessa nossa jornada, graças a Deus, né, queridas? Se ficamos com gostinho de quero mais, é porque certamente o Senhor vai nos suprir a partir daqui, continuar nos suprindo com a sua palavra. Nós louvamos a Deus por isso. Então vamos começar orando? Senhor nosso Deus, maravilhoso é o teu nome, Senhor, maravilhoso é o teu amor e maravilhosa é a tua graça. Nós queremos, Senhor, nesse dia que o Senhor preparou, declarar, ó Pai, que somos gratas, que o nosso coração, Senhor, deseja ser grato a Ti, por quem Tu és, por quem Jesus é, pela Sua obra na cruz do Calvário, por essa graça que é derramada sobre nós por meio dele e que nos fez chegar até aqui, que tem nos feito permanecer todos os dias e que certamente nos levará até o fim, no dia em que estaremos contigo, Senhor, para sempre. Nós te louvamos porque por meio da mensagem do Evangelho, o Senhor renova a nossa esperança, o Senhor nos alcança, Deus, muitas vezes no nosso coração amargurado, duro, no nosso coração, ó Deus, que se esqueceu, Pai, desta obra maravilhosa de graça. Mas por causa dessa misericórdia, por causa da mensagem do Evangelho, o Senhor nos salva novamente de nós mesmas. O Senhor nos resgata dos nossos enganos. O Senhor nos levanta novamente, coloca um cântico em nossos lábios. E hoje, mais uma vez, nós podemos dizer: louvado seja o Senhor. Porque não é por mérito, não é por esforço nosso, mas é na Tua força, Senhor. E por meio dessa graça que certamente continuaremos caminhando no nosso cotidiano. Nos lembrando, Senhor, de que precisamos nos exercitar para desenvolvermos uma visão que enxerga a nossa vida, as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos irmãos espalhados por todo o mundo pelos olhos da graça, pelas lentes da graça. Obrigada, Senhor, porque hoje temos aqui conosco a nossa irmã Yanete, seu esposo, o pastor Miguel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou de eles estarem aqui conosco e também compartilharem dessa alegria nesse dia. Uma alegria, Senhor, que certamente será expressa em gratidão por meio dos nossos irmãos hoje, nesse culto tão especial que teremos também. Que tudo seja para a Tua glória. Obrigada, Senhor, por todas essas aulas. Nós te pedimos mais uma vez, vem nos encontrar. Vem, Senhor, falar aos nossos corações. Vem, Senhor, renovar a nossa esperança mais uma vez. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridas, então eu citei aqui na oração nossa querida irmã Yanete, esposa do pastor Miguel, vieram de Cuba, irmãos queridos, por quem sempre somos lembrados a orar, interceder, são apoiados pela nossa igreja. Então que bênção, que especial tê-la aqui conosco nessa última aula. Obrigada, viu, Yanete? Deus abençoe. Depois dê um abraço nela no final. Mas a nossa gratidão é grande, porque, como eu disse, quem pôde ler lá no grupo, né? Hoje, quando nós colocamos o material dessa última aula, nós não poderíamos terminar essas aulas com o melhor tema do que esse: contentamento, né? Até porque eu creio, queridas, que o contentamento é mesmo um fruto de uma vida que busca o Senhor, no sentido de sermos mesmo capacitadas pelo Senhor a enxergarmos tudo pelos olhos da graça, pelas lentes da graça. Porque essa é a realidade da nossa vida. Nós começamos a primeira aula dizendo isso. O Evangelho é a realidade da nossa vida. Todas as nossas circunstâncias terrenas, passageiras, elas são temporárias, elas são instrumento de Deus para trabalhar nas nossas vidas,
Mas, como está escrito aí nesse marcador que eu dei para algumas de vocês, e quem ainda não recebeu, venha me procurar, me dar um abraço e pegar o seu marcador no final da aula. Que diz que a única circunstância permanente na minha vida e na sua vida é a de ser aceita e amada por Deus por meio de Jesus. Como diz em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados, tendes paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é tudo o que nós precisamos. Isso define a nossa vida hoje, amanhã e para sempre. E nós não podemos nos esquecer disso. Então eu creio que o que nós vamos ver, por exemplo, na vida de Paulo, que é realmente um homem que fala muito sobre contentamento, é que isso é fruto de ser centrado em Cristo. Isso é fruto de ser lembrado do Evangelho todos os dias. E olhando aqui para vocês, eu me lembro de orarmos na primeira aula, para que o Senhor pudesse usar esses momentos para renovar no nosso coração o amor, a paixão pelo Evangelho. É disso que nós precisamos. Eu digo olhando para vocês porque nós precisamos umas das outras para isso. De nos encorajarmos mutuamente, de nos aproximarmos para caminharmos mais próximas, exortando sim, mas também consolando, confrontando sim, mas também animando no Evangelho, no Senhor. Então a gratidão no meu coração é muito grande por isso, porque eu posso testemunhar por mim. O Senhor renovou meu coração nesses dias. E renovou em momentos de muita fraqueza também. Momentos que estive aqui falando, meu Deus, eu precisava ouvir isso mesmo. E precisava mesmo. E muitas vezes reouvindo as aulas, né? Não sei que essa palavra existe, reouvindo. Mas como o Senhor falou comigo. E isso quer dizer o quê? Que foi Deus. Não fui eu em nenhum momento, né? Mas começando, então, mais um teminha aí que a Glória Fernando fala pra gente de uma forma tão bem-humorada, né? Contentamento em Cristo vem com uma soneca. Mas nós queremos lembrar daquele primeiro versículo que nós meditamos no primeiro dia. E que diz, né? Este é o dia, este que o Senhor fez. Então nele nos alegraremos e exultaremos. Então veja que o salmista, ele eleva o tema de alegria. Ele eleva o tema de exultação, de estar contente no Senhor. Não nas circunstâncias do dia, que muitas vezes são muito difíceis e saem do nosso controle. Mas a nossa alegria precisa ser fundamentada, solidificada em Jesus. Nele nós podemos nos alegrar, nele nós podemos exultar. E que esperança nós temos através disso, né? Então, eu fico muitas vezes pensando, eu gosto muito de biografias, eu gosto muito de ler sobre a história daqueles que serviram ao Senhor em tempos muito distantes do nosso. E eu sempre fico pensando se alguém fosse contar a história da minha vida, ou se alguém fosse assistir um filme sobre a minha vida. E a pergunta que eu fiz para mim mesma, e eu quero estender essa pergunta, que você faça a sua própria vida, é que se alguém assistir um filme da sua vida, você vai ser resumida como uma mulher que foi contente no Senhor? Contente no Senhor. Não estou falando de uma alegria, né, que às vezes tem pessoas que são mais espontâneas nisso, não se trata disso. Mas se trata de termos esse contentamento, que é algo mais profundo, mais enraizado no nosso coração por causa do Evangelho. Às vezes nós nos deparamos com uma pergunta, a gente às vezes foge dela, né? Uma pergunta assim, você é feliz? Difícil responder isso às vezes. A gente engasga, né? Porque parece que responder sim, eu sou feliz, é muito arriscado. Porque vai que está faltando alguma coisa ainda, né? Vai que ainda não chegou lá, eu sinto que falta algo. Mas, queridas, no Senhor, em Jesus, independente das circunstâncias da nossa vida, diante da pergunta, você é feliz? Eu posso dizer com todas as letras, sim. No Senhor eu sou, porque Ele é tudo o que eu preciso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a mensagem que nós ouvimos constantemente, principalmente, especialmente na vida de mulheres nesse tempo, é: não se contente com pouco, você sempre precisa de mais. Você vai se contentar com isso? Ainda falta? Não, você pode mais. Então isso é um engano que sutilmente toma os nossos corações, de que sempre há algo que eu preciso. E eu não estou falando de coisas que nós precisamos corriqueiramente, eu estou falando de algo mais profundo mesmo, na nossa alma. Porque o descontentamento,
que é o contrário do contentamento, é algo muito fácil nas nossas vidas. Ninguém precisa ensinar alguém a ser descontente. Nós vivemos num mundo caído, o nosso coração é deturpado pelo pecado, então o descontentamento é algo muito próximo, principalmente quando os nossos desejos não são cumpridos, quando os nossos planos e expectativas são frustrados. Mas descontentamento também é um caminho, queridas, muito perigoso, porque o descontentamento são aquelas raízes de ervas daninhas que nós falamos algumas vezes aqui, que vão sufocando a alegria do Evangelho no nosso coração, nos afastando do Senhor. E então, assim, pensando como entre mulheres, entre amigas, entre irmãs, é tão fácil e até aceitável, né? Dependendo não, todas as fases da nossa vida, né? Seja na vida no lar, seja com os filhos, seja no casamento, seja no trabalho, parece que a gente aceita mutuamente sermos murmuradoras. Ah, tudo bem, é por causa dessa fase da vida. Mas nós vamos aceitando a murmuração, vamos aceitando essa reclamação que parece bem aceitável no universo feminino. E isso é muito perigoso, porque realmente mina as nossas forças no Senhor. E como eu disse, o nosso coração tem essa tendência muito mais fácil de nós cairmos num descontentamento. Muitas vezes avaliando a nossa vida, pensando no passado, no que eu poderia ter feito e não fiz, do que outras pessoas fizeram comigo que não deveriam ter feito, dos meus planos que não foram como eu queria, passado, presente e futuro. E nós passamos muito tempo alimentando esses pensamentos de descontentamento. Mas então, precisamos entender uma coisa, que, por outro lado, o contentamento não vem naturalmente. Eu diria que vem sobrenaturalmente, e precisa ser assim. Mas então nós vamos meditar hoje sobre essas duas fases, descontentamento e contentamento. Mas como o contentamento é um exercício, como o contentamento é algo que eu, vou usar uma expressão aqui, que eu tomo posse em Jesus. Mas é necessário crer e tomar posse mesmo, na graça, exercitar o estar contente no Senhor. Então nós precisamos saber o quê? Que o contentamento cristão, e eu fiz questão de colocar contentamento cristão porque outras religiões falam sobre contentamento. Por exemplo, no budismo, contentamento é uma palavra muito comum. Você encontra vários livros do Dalai Lama sobre isso. Se você digita em inglês na Amazon para procurar um livro sobre contentamento, aparecem mais de 1000 resultados. E muitos deles não são cristãos. Mas o contentamento cristão não é vazio. Ele está firmemente fundamentado no Evangelho e, portanto, na pessoa de Jesus. E isso precisa ficar bem claro nessa nossa visão sobre a graça que temos no dia a dia. E ainda além, o contentamento é o fruto de uma vida que em seu estado interior fundamenta, veja de novo, fundamenta todas as coisas em nada mais que Jesus, em quem Ele é e o que Ele fez por nós. E, portanto, está satisfeita nele e na sua vontade hoje, aqui e agora e para sempre. Então isso é bem diferente, né, do que nós ouvimos constantemente e falamos tanto aqui, em todo lugar, seja do nosso coração enganoso, seja das vozes que nos cercam, que insistem em dizer que para eu estar contente, os meus desejos precisam ser satisfeitos. Para eu contar o caminho da plenitude, da completude, eu preciso ter os meus desejos satisfeitos. Mas nós precisamos olhar para o verdadeiro contentamento. E a raiz, eu creio, dele é cultivar a gratidão no nosso coração. Mas algo muito interessante, queridas, que eu penso que cultivar a gratidão no nosso coração e, portanto, o contentamento, é pensarmos e termos a consciência e irmos em direção especificamente das situações e circunstâncias que nos deixam descontentes. Não fugir delas, não relevá-las, mas ir em direção a elas. Listá-las, se necessário.
e ir em direção a elas, declarando sobre nós a verdade do Evangelho. O que me deixa descontente, que abala a minha identidade em Jesus? Nada pode. Eu preciso orar sobre essas coisas, sobre aquilo que gera tanto descontentamento no meu coração. Eu preciso orar, lutar em oração e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero vencer isso, na graça, no Senhor, no Evangelho. Pedir ajuda sobre isso. Quantas vezes nós pedimos ajuda sobre isso? Sobre descontentamento, sobre murmuração? Poucas vezes. Olha, eu tenho um pedido de oração. Eu tenho murmurado muito sobre isso. Me ajude. Quantas vezes nós suplicamos por ajuda nisso? E mais, precisamos crer que a palavra do Senhor é poderosa para nos libertar do descontentamento. Eu amo profundamente essa frase do pastor John Piper, tão conhecida, e que diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu acho essa frase incrível, porque é interessante como isso, a glória de Deus envolve a nossa alegria. A glória de Deus envolve a nossa satisfação. O nosso glorificar a Deus envolve o nosso contentamento, a nossa gratidão. Quanto mais estamos satisfeitas no Senhor, mais Ele é glorificado. Eu fico muito impactada com essa frase, com esse resumo, que eu creio ser do Evangelho que o pastor John Piper foi iluminado pelo Senhor para nos trazer e meditar. Então sempre procuro me relembrar dela. Nós dizemos muitas vezes assim: não, porque Deus nos dá o melhor. Mas a pergunta é: nós acreditamos mesmo nisso? Nós cremos nisso? Muitas vezes nós usamos essa expressão: Deus nos dá o melhor. E crer, queridas, então, parte do princípio de que nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, essa palavra revelada que o Senhor nos deu, é uma arma crucial para a nossa luta diária contra o descontentamento e, portanto, contra a incredulidade. É a palavra, é o nosso relacionamento com ela, é a nossa sede indo na direção certa. Porque você nunca irá a palavra de Deus com sede e não sairá saciada. Sempre, sempre, sempre a palavra irá nos saciar. Então, nós entendemos que ir à palavra de Deus é glorificar o Senhor. Porque nós encontramos satisfação ali. Se nós temos fome e a palavra de Deus nos alimenta, a glória do pão é saciar a fome. Não foi o que falamos na aula 3, por exemplo, quando vimos aqui? Então, queridas, quando nós deixamos que a ingratidão tome conta do nosso coração, mas não remediamos isso com a palavra, nós desfocamos, nós perdemos a visão. Nós damos lugar a muitas outras coisas, além de ingratidão. Como eu já disse, amargura, cobiça, inveja, raízes que vão sendo fundamentadas no nosso coração. Mas onde é que nós encontramos Cristo? É na palavra, é na mensagem do Evangelho. Onde é que eu realinho meu coração? É na palavra. E a palavra do Senhor tem poder. Você crê nisso? Então vá à palavra. Se nós podemos deixar algo para nos marcar nessa última aula, poxa, não tem mais as aulas para ir no domingo e me lembrar disso. O que eu preciso? Ir à palavra. Ir à palavra. Lá está a chave. Né? E enquanto nós crescemos em ver Cristo revelado através da palavra, e as nossas afeições por Ele fomentadas através da palavra, esses desejos desordenados, essa ingratidão vai perdendo o seu poder no nosso coração. E é isso que nós precisamos. Você crescerá em contentamento e gratidão enquanto você fixa seus olhos na cruz. Lembra do que dissemos? Mulheres não são multitarefas. Nós não fazemos tudo. E a palavra nos manda fazer uma coisa: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Hebreus 12. Adora a Cristo, ama a Cristo, honra a Cristo, louva a Cristo, entrega a sua vida a Ele, sem reter nada. Mas é isso, queridas, vamos para a prática.
para a prática que nos mostra que o descontentamento, por outro lado, está o tempo todo à espreita. Como está? Segunda-feira de manhã, toca o despertador. Eu abro os meus olhos e está ali. Está ali. Já está pronto a agarrar meu coração. Está a postos. Meu esposo, ele é extremamente amoroso nisso. E isso, às vezes, eu recebo de uma forma descontente. Quando a gente acorda, ele fala assim, tá tudo bem? Eu penso, às vezes eu tô irritada, assim, meu Deus, eu tava dormindo, como assim tá tudo bem? Aquilo me gera irritação, muitas vezes. E eu preciso pedir perdão, muitas vezes. Eu sou do tipo de pessoa que de manhã não é muito bom fazer perguntas. Mas é um exercício ali já, né? De nós realinharmos o nosso coração, né? Às vezes nos pegamos nesse sentimento, você acorda e você já vislumbra a sua agenda, a sua rotina, um tanto de coisas. Mas como dissemos na semana passada, como nós precisamos submeter a nossa rotina, os nossos compromissos à soberania do Senhor. Isso realinha os nossos corações. Senhor, eu tenho tudo isso, mas eu submeto tudo a Ti. Como isso realinha os nossos corações, queridas. Muitas vezes nós nos pegamos com aquele desejo, quando o descontentamento cria raiz mesmo, e a gente fala assim, eu queria só zerar tudo e começar de novo. Mas é um engano tão grande, porque Jesus já fez isso por nós. Tem um trecho no livro, se não me engano no capítulo anterior, que eu não citei, mas ela diz assim, não é sobre Jesus nos dar uma folha em branco, para nós fazermos tudo de novo. Porque se recebermos 1000 folhas em branco, nós vamos falhar todas as vezes. Todas. Jesus já fez por nós. E por isso, pela graça, nós podemos levantar todos os dias e crer no Senhor. Há dias em que você tem compromisso, você está saindo, começa a chover e aquilo te atrasa. Um pequeno momento gera uma tempestade no nosso coração. Como é fácil. Como o descontentamento está à espreita. Estamos aqui no domingo. O Senhor é maravilhoso. Começa a semana, cadê o Senhor maravilhoso? É tão fácil. Poucas horas nos distanciam do contentamento para o descontentamento. Tantas coisas. E o tempo todo, queridos, o tempo todo estamos lidando com circunstâncias que nos frustram. O tempo todo. Por quê? Porque estamos no mundo caído. Porque somos pecadoras carentes da graça de Deus. Essa é a realidade. E mais do que tudo, e que repetimos tanto aqui, o descontentamento, na maioria das vezes, nos leva rapidamente a nos focarmos nas circunstâncias. E a focarmos em nós mesmas, portanto. E então Jesus sai do foco. Sai do foco. Aquele verso de Paulo tão famoso e necessário. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Aí damos lugar no lugar desse verso, damos lugar à ansiedade, ao nosso desejo de controle. Caímos muitas vezes em comparação. Por que parece que tudo dá certo para os outros e tudo dá errado para mim? Por que parece que as outras conseguem lidar tão bem com a sua rotina, com as crianças, com o casamento, com a faculdade, com isso, com aquilo, e não eu? Engano. Como os israelitas no deserto. Acabaram de ser libertos, viram milagres. Ah, mas os pepinos do Egito eram muito melhores. Esse é o nosso coração, tão tendencioso ao descontentamento. Mas, se o descontentamento está nos esperando em cada esquina da vida, a graça também está. Em todo momento, em todas as circunstâncias, o Senhor, por causa da graça dele, está pronto a perdoar, encorajar, fortalecer e nos amar. O Deus que te fez e te sustenta é capaz de fazer a graça abundar em todo momento e em todo lugar. Isso aí dá uma música. Alguém, por favor, faça uma música com esse verso. Na luta contra o descontentamento, mais importante, queridas, nós não estamos sozinhas. A palavra nos fala tantas vezes que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até para orar, porque não sabemos. Quanto mais nessa luta diária, vamos lançar mão disso.
Vamos lançar mão disso, dessa ajuda preciosa do Espírito Santo de Deus, e deixar que a palavra nos constranja e nos leve à obediência nessa área. Sermos gratas, sermos gratas, sermos gratas ao Senhor. Então, nós podemos pensar sobre o contentamento como algo que no Evangelho é fácil, pela graça é fácil, mas não sem o exercício. Mas não sem o exercício. Não sem essa luta. Veja, o contentamento é uma luta para aquietar o coração. Pensa que para descansar o coração eu preciso lutar. Eu preciso lutar no Senhor para descansar. Porque o meu coração é tão agitado. Não sei o seu, o meu é tão facilmente levado pelas ondas das circunstâncias. Eu preciso resistir. Foi isso que eu te disse, né, Adri? Muitas vezes lutar não é avançar, é resistir somente. Resistir na força do Senhor. Do Senhor. E abrirmos mãos humildes, dizendo, diante da cruz, Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim, porque o Senhor tem o melhor. Tudo que o Senhor faz é bom. É fácil dizer isso nas circunstâncias que vão bem, né, queridas? Eu sei. Difícil é quando não vai bem. Mas que o Senhor nos leve a esse exercício, que realinhe o nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu recebo, mesmo sem entender, mesmo sem ver os propósitos claramente que o Senhor tem para me fazer passar por essa situação. Mas eu recebo, porque vem do Senhor. Contentamento é gerado através disso. Tudo. E o problema do descontentamento, na verdade, não está nas circunstâncias. Está no nosso coração. Porque as circunstâncias podem mudar. Talvez aquilo que me gera uma dificuldade possa mudar. Mas logo o descontentamento está ali de novo. Não é sobre a circunstância. É sobre o meu coração. Então o que o Senhor quer para as nossas vidas é que, não importando as circunstâncias, nós sejamos capazes de dizer isso. Como Paulo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o segredo é esse: tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Queridas, eu li hoje novamente a carta aos Filipenses. Eu encorajo você, faça isso lentamente. O que essa palavra do Senhor é capaz de fazer nos nossos corações? Como Paulo está centrado em Cristo de uma forma tão profunda, pela graça, e ele explode de alegria ao orar pelos filipenses, ao encorajá-los estando na prisão, ao encorajá-los, inclusive no início do capítulo, a receber o dom de sofrer por Cristo, de permanecer em Cristo. Como aquilo é inigualável, incomparável. Eu li uns trechos do livro do Dalai Lama essa semana, sobre contentamento. Há muitas coisas que fazem sentido, é um senso comum, mas é muito firmado e é totalmente firmado na minha própria busca por felicidade, na minha própria capacidade. O contentamento bíblico é completamente distinto de qualquer coisa na face da terra, porque é centrado em uma pessoa, e é Jesus. Jesus, simplesmente Jesus. O resto é engano. Então o que nós vemos aqui com Paulo é que contentamento é sobre aprender. Ele não sabia, ele disse: eu aprendi. É sobre um exercício de aprender. Então ele diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós desejamos isso, mas não desejamos ter a vida que Paulo teve, e as circunstâncias e a escola pela qual ele passou para alcançar o contentamento. Mas é sobre aprender. Então vamos deixar nossa autora falar hoje também, né? Ela diz assim: algumas de nós, que são mais cínicas do que outras, me incluo aqui, ela não está falando dela, mas eu também me incluo, podem ser tentadas a zombar e dizer: Paulo diz que está contente em qualquer situação. Não tem aí, mas ela diz assim: é porque ele não está na minha situação.
É por isso que Filipenses 4:11 parece um bom versículo para se escrever em um pequeno papel e deixar dentro do seu armário, a fim de lembrá-la de sua riqueza abundante, quando você pensa, por exemplo, eu não tenho nada para vestir. Tão simples, mas pega a gente, rapidamente, e nos esquecemos do Evangelho. E ela continua dizendo, Paulo está afirmando que a graça de Cristo que você vivencia em sua vida é suficiente para satisfazer seu coração em toda e qualquer circunstância. E eu paro aqui, queridas, e eu pergunto para vocês responder para o seu coração, você crê nisso? Você crê nisso, que a graça de Cristo que você vivencia em sua vida é suficiente para satisfazer o seu coração em toda e qualquer circunstância? Eu quero crer, eu preciso crer nisso. Sua experiência de graça é algo que ele carrega dentro de si mesmo, conforme o Espírito Santo habita nele. Veja, se isso é verdade sobre o apóstolo Paulo, que sua experiência de graça é algo que carrega dentro de si mesmo, conforme o Espírito Santo habita nele, então, como filhas de Deus que se agarram ao mesmo evangelho que Paulo pregou, isso é verdade para nós também, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E um livro que nos ajudou tanto esse ano e que me fez refletir sobre contentamento é esse livro da Nancy Wilson, que chama Contentamento. Eu não sei quantas conseguiram ler esse livro, mas se você não leu, eu te encorajo. Ela diz, contentamento é uma profunda, enraizada satisfação, não na minha vontade. Na vontade de quem? Na vontade de Deus. E, portanto, é algo que é operado pelo Senhor nas nossas vidas. A vontade de Deus é sobre as nossas vidas por graça. É Cristo sendo derramado em nós. Vamos lançar mão disso. Uma outra coisa que Paulo sempre repete na carta aos Filipenses, e ela volta um pouquinho nos versículos anteriores, mas vamos ler. Ela diz, contudo, Paulo fala que há uma coisa que podemos fazer. Observe o que ele diz alguns versículos antes, em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E nesse trecho, Paulo fala assim, eu não me importo de repetir isso novamente para vocês. Eu não me importo de escrever isso novamente, de falar isso novamente. Porque ele sabia quanto isso é importante. Tanto é que a autora diz assim, você pode colocar isso no topo de sua lista de afazeres, mas não coloque como um item numérico, tipo, coisas a fazer, número 1, alegrar-me no Senhor. Não. Coloque-o no topo, no lugar mais alto, suplantando todas as suas prioridades. Alegrar-me no Senhor sempre. Alegre-se no Senhor ao realizar o item número 1 da lista, o número 2, o número 3, e assim por diante. Alegrar-se no Senhor vem antes do seu contentamento, porque somente o Senhor pode satisfazer sua alma eterna e suficientemente. E é interessante isso. A mesma coisa que o John Piper diz, veja, a nossa alegria, o C.S. Lewis falava assim, alegria é coisa séria para Deus. A nossa alegria no Senhor glorifica Ele. A nossa alegria no Senhor gera contentamento. A nossa alegria no Senhor nos faz mantermos ligadas a Ele, na vontade dEle. Tem a ver com a nossa santificação. A alegria tem a ver com a nossa santificação. Pensa nisso. Eu me uno a Paulo em Gálatas, que ele fala assim, ninguém podia pensar isso. Homem nenhum podia pensar no Evangelho. Isso é coisa de Deus somente. Parafraseando, né? Enfim, queridas, vamos seguir. Confiar também é algo que nós podemos tirar sobre esse aprendizado sobre contentamento. Então nós vimos aprender, nós vimos se alegrar e confiar. Olha o que Hebreus diz, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, mas isso não se confirma. Então ele diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque quem disse? Quem disse? Deus. E o que ele disse? De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Eu destaco, de maneira alguma. E eu destaco, quem disse isso? Quem disse isso?
Deus disse. Deus não é como eu ou você. Muitas vezes minha filha fala assim: mãe, mas você falou e não fez. E aquilo dói meu coração, porque eu sei o quanto isso impacta a vida deles com relação ao Senhor. Mas eu falho, eu preciso pedir perdão. Deus não é assim. Deus não falha. Deus jamais mente. Deus é fiel. E Ele diz isso. Estejam contentes, porque eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. E queridas, Eclesiastes nos fala sobre tantas circunstâncias na nossa vida. Tempos de paz, tempos de guerra, tempos de fome, tempos de abundância, tempo de nascer, tempo de morrer. Tantas coisas faz parte da vida. Circunstâncias diferentes, variadas, fazem parte da vida. Isso é inconstante, muda o tempo todo. Mas o contentamento em Cristo é constante. Esse outro verso diz: por isso eu lhes digo que não se preocupem. E de novo, o que é mais importante nesse verso? Eu digo, quem disse isso? Quem disse isso em Mateus 6? Jesus. Jesus disse: não se preocupem. Isso é tudo que eu preciso. Foi Jesus que disse. Em Lucas, nesse mesmo trecho, ele fala: porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Queridas, o Pai sabe do que eu preciso e você também. Eu sei que a nossa limitação muitas vezes olha para de momentos muito difíceis na nossa vida e parece que Deus não sabe. Mas a sua palavra continua sendo verdade. Ele sabe. Ele sabe. E isso é tudo que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos. E então, nesse trecho tão precioso, eu já vou ler. Porque a pergunta é, diante desse trecho de 2 Coríntios, o que te basta? Ou o que te falta? Ou o que te é suficiente? O que você precisa? O que você precisa? É o próprio Deus que diz a Paulo, e eu coloquei várias versões aqui: a minha graça te passou a régua. Minha graça é suficiente. Minha graça é tudo de que você precisa. Louvado seja Deus por isso. Porque graça é o que temos em Cristo. E é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça. Então, um trecho mais longo desse livro também tão precioso do Paul Tripp, que se chama Admiração. Vamos ler juntos? Ele diz assim: nosso problema não é que a boa vida nos ignorou, que as pessoas têm falhado conosco, ou que a vida tem sido difícil. Todas essas coisas acontecem conosco porque vivemos num mundo caído. E se nosso contentamento depende de que a vida seja fácil, confortável e agradável, não teremos nenhum contentamento neste lado da eternidade. Nós reclamamos muito, não porque tenhamos problemas horizontais, mas porque temos um problema vertical. Somente quando a admiração por Deus, a adoração pelo Senhor governar o nosso coração, é que seremos capazes de ter alegria, mesmo quando as pessoas nos desapontarem e a vida se mostrar difícil. A admiração significa que nosso coração será mais pleno com a sensação da bênção do que com a sensação do que está faltando. Você será surpreendido diariamente pelo que lhe foi dado, ao invés de ficar constantemente perturbado com o que você pensa que necessita. A admiração produz gratidão, e a gratidão instila a alegria, e fruto da alegria é o contentamento. Que trecho precioso, né? Já está lá para vocês no grupo esse trecho. Acho tão importante meditarmos calmamente sobre isso. Leia depois novamente. Então, queridas, por fim, a submissão a Deus, nosso coração submisso ao Senhor, é fundamental para o contentamento. Veja o que a Glória Forman diz: é preciso muito orgulho para ficar ansioso. Quando fico ansiosa, estou supondo que o fato de estar assim e as reações automáticas geradas por esse estado são o melhor para mim. Isso acontece muito, né? A gente justifica a ansiedade. Não, mas eu estou ansiosa porque tem motivo. É importante, olha isso. Mas isso é orgulho.
A busca pelo reino de Deus não é um caminho pavimentado em ansiedade, mas em submissão pacífica. Em outras palavras, a busca pelo reino de Deus é algo diretamente relacionado ao nosso contentamento. E é isso, né? O trecho de Mateus, o Senhor Jesus vai falando: não estejais ansiosos por coisa alguma, não se preocupem por nada, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. E Ele vai dando exemplos, e Ele diz no final: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja, o Senhor fala: não andem assim, andem assim, buscando o reino de Deus, focando o reino de Deus, confiando na graça e no amor de Deus. É isso que o Salmo 37 nos fala, porque diz assim: agrada-te de quem? Do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando o nosso deleite está no Senhor, o desejo do nosso coração é o Senhor. Eu vou ler de novo. Quando o nosso deleite está no Senhor, o desejo do nosso coração é quem? É o Senhor. Deus irá com toda certeza e prazer lhe dar a si mesmo. Isso é graça. Afinal, Ele já demonstrou seu compromisso em dar a si mesmo, livremente a nós, para a nossa alegria eterna. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz e remover todos os obstáculos entre nós. Há muitos trechos no livro que ela diz assim: muitas vezes nós temos um filho pequeno que chora por diversos motivos, e o que resolve? Chupeta. Eu ponho a chupeta, temporariamente aquilo está resolvido. Então ela diz: Deus não vai nos dar chupetas. Deus vai nos dar Ele mesmo. Isso é graça. Graça é Cristo sendo derramado sobre nós. Louvado seja Deus por isso. E por fim, existe uma coisa com a qual nunca devemos nos contentar. Nunca. Essa coisa é uma devoção pequena, queridas, uma adoração pequena, uma fé pequena, uma esperança pequena, uma graça pequena. Jamais fiquemos satisfeitas com um pouco dessas coisas. Ao contrário, vamos buscá-las mais e mais e desfrutar desses vislumbres da graça nos dias mais simples e mais difíceis, em todo o tempo, porque Cristo é aquele que nos fortalece. É disso que se trata. Nós não podemos e não precisamos nos contentar com pouca graça. Nós podemos ter abundantemente graça. E o meu desejo, amadas, no final dessa aula, e eu estou tão feliz na última, eu consegui terminar bem antes, mas é que, de fato, nós possamos desenvolver uma mente, um coração inclinado a se lembrar. Eu sei que muito do que nós falamos aqui foi sobre se lembrar. Não é nada novo. Não é um novo evangelho. Não é uma revelação que nós não tivemos ainda. Não. É graça do Senhor, revelada na sua palavra, revelada na mensagem da cruz, nos mostrando quem nós somos em Jesus, amadas, aceitas, salvas, e que nos faz então olhar para nós mesmas, olhar para aqueles que estão ao nosso redor com esse olhar de graça, entendendo que as circunstâncias têm propósitos. Lembra da primeira aula? Não é vai passar, mas é porque vai passar que eu vou em direção a essas situações. Que nós possamos vislumbrar a graça cada vez mais no nosso dia a dia, no cotidiano, nos momentos mais simples. Mas ainda eu desejo mais, que você seja um instrumento para encorajar outras mulheres que não estavam aqui para isso. Que o Senhor te use como instrumento da graça, com contentamento, com alegria, sabendo que é o Senhor quem nos fortalece. Não é a nossa força, mas nós temos força no Senhor. Amém? Eu quero pedir para quem não pegou ainda esse marcador, que venha pegar aqui. E nós terminamos, para a glória de Deus, o nosso curso Vislumbres da Graça. Deus abençoe, queridas.